E aí galera, aqui é o Yohan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. Dessa vez eu trago a análise do Máxima 15, um personagem de Rage, de suporte de Rage e de prejudicar o Rage dos inimigos. A gente vai entender direitinho, então fica até o final do vídeo e depois me diz aí nos comentários o que você achou dele, se vale a pena ou não pegar. Esse aqui eu acho que não é pra mim, eu gastei muito para pegar o Rock e trazer os vídeos pra vocês. Mas diz aí nos comentários o que vocês acham. Só que antes, não esquece aí de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, já deixar aquele like e bora conferir mais essa análise juntos. Vem comigo! Beleza galera, então estamos aqui com o Máxima, ele é um gank, muita gente achou que era tanque, não, ele veio gank, API 15. E ele é um Cyber Viper Soul, o que quer dizer que ele é uma mistura de Snake com Tiger. Que por sua vez significa que ele vai ganhar mais Rage quando alguém morrer em qualquer um dos lados ou quando ele atacar. Além disso, ele já dá de cara para saber pelos grupos que ele tira debuff, ele tem um cap de dano, ele cura sepsis, ele também ajuda o seu time a ganhar Rage. Ele causa Armor Break, ele remove buff dos oponentes, também ele pode ter ataque de perseguição e também prejudica o Rage dos oponentes. Basicamente, realmente, isso resume bem esse personagem, a gente vai ver com calma. Os laços dele são ele próprio Whip K, fácil, para 25% de ataque, ele próprio Ice Doll Cooler Angel, para 25% de ataque também, super fácil também, e o último um pouco mais difícil, ele próprio Lily Kane e Shingo 02 Ultimate Match para 25% de HP, sendo a Lily Kane o grande problema aqui. Ele usa o Gale Badge e o Karate Tom. Beleza? Então bora para as skills. Começando aqui já com a skill normal e o Thunder aplicado, o quarto elemento, ele vai atacar um alvo. Se esse ataque for um ataque de perseguição, ele vai acumular 25% do dano que ele der. Se não for, ele vai priorizar quem tiver dado maior dano no time inimigo e vai liberar essa quantidade de dano que ele tinha reservado. Permanentemente ele aumenta o dano dessa skill em 2%, pode ser acumulável eternamente. O problema é que 2 em 2 demora muito para isso fazer algum efeito. Mesmo ele podendo perseguir com a skill, mesmo ele garantindo skill, etc, etc. Demora muito para ficar efetivo, então é um efeito bem ruim. Ele tira os buffs e Power Strike dos inimigos que ele acertar. Isso é bom porque ele também faz ataque de perseguição com a skill, então ele vai tirar bastante buff da galera. Esse ataque, essa skill, ignora bloqueio, ou seja, não pode ser bloqueado. E também vai ter um dano fixo de 15% do máximo HP do alvo. 15% não é grande coisa, né? Reduz também a rage desse alvo em 200. E não é grande coisa 200, né? A gente já tem vários personagens que inclusive se beneficiam por você tentar tirar a rage deles tão pouquinho assim, mas tá bom. E causa 40% de dano aos inimigos que tiverem com um debuff chamado Energy Surge. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar da passiva dele. Por enquanto, só entende que quando ele der a skill, ele também vai dar Splash Damage, ou seja, dano adicional de Splash, em 40% para quem tiver esse debuff. E essa skill dele, galera, apesar de todas as melhorias de dano dessa skill, ela não é uma skill que causa muito dano. O ponto forte acabando sendo essa coisa de tirar os buffs dos oponentes, mas também é mais ou menos. Falando do ult, ele também ataca um único alvo, troca a instância dele, a gente vai entender esse esquema de trocar a instância também quando a gente falar da passiva, mas ele troca de charge, que a gente vai ver que ele está em charge quando ele entra em campo, para overload, quando ele usa o ult. E tem umas implicações cada vez que ele troca a instância, a gente também vai ver. Mas por enquanto, só tenha em mente que ele troca a instância dele para overload, aumentando a recuperação de rage dele em 30% por um turno. Ele vai aumentar ataque e defesa em 20%, que é pouco, ult damage, dano do ult em 30%, a resistência dele em 30%, também valores baixos, mas eles melhoram com a arma e com o S-Max. Vai para 35%, acho que 40% ou 45% com o S-Max. Dá dano adicional equivalente a 30% do máximo HP do alvo.
ok, é bom que tanto com a skill quanto com o ult ele tem esse dano mais difícil de mitigar. Ele tem 40% de chance de stunar com ult, mas 40% é bem baixo. Melhora para 50% com a arma e 70% aí sim algo considerável com o S-Max. Vai aplicar Armor Break, é um debuff bom, mas começa mais ou menos, que vai diminuir a resistência à skill normal em 15%, a defesa em 30%. Valores baixos, de novo, começa meio ruim, melhora com a arma, com o S-Max chega no maior potencial, acho que vai acabar ficando com 30% e 50%, algo assim, que já é bem mais considerável com o S-Max. Se ele estiver na linha da frente, que é onde você deveria colocar ele de qualquer jeito, ele vai compartilhar 35% do dano que ele receber com outros personagens que estejam na linha da frente, só que ele vai reduzir esse dano em 80%, então no final das contas vai ser só 20% dos 35% que ele compartilhou. Ele para de compartilhar quando o HP dos aliados baixar de 40% e esse efeito dura 2 turnos. Então é bem ruim, na verdade, o ult dele sem nada, como vocês viram, valores baixos, sem muitos efeitos. Sabe, o ult tem um efeito de compartilhamento de dano, pra você ter uma ideia que não tinha mais nada para os caras colocarem. Então é isso que acontece aqui. Agora melhora já com a arma, que aí ele começa a fazer o que ele veio para fazer, que é ajudar os aliados a ganharem rage. Então, sim, ele tem um mecanismo parecido com o do máximo anterior, em que ele vai dar rage quando um outro personagem ultar. É um pouco diferente, por isso eu falei, é parecido. Então, basicamente, ele dá um buff, e quando o personagem da linha de trás ultar, ele, logo depois do ult, vai encher o rage de novo. Mas é uma vez também por turno, então tem um limite logo aí. Mas lembra o máximo antigo e pelo menos ele faz alguma coisa. Com o S-Max, além disso, e tem outros, melhora muito o S-Max dele. Mas fora isso, ele vai também prejudicar o ganho de rage dos inimigos. Mais ainda, ele já vai prejudicar, a gente vai ver, com a passiva. Mas fica bem pior com o S-Max. E se você quiser esse personagem, já considera o S-Max. Tem personagens que precisam mais ou menos do S-Max. Eu sempre aconselho todo mundo a abrir, né? Já pensar nisso antes de pegar qualquer personagem. Mas tem uns S-Max que são mais úteis que outros. O dele é um deles, tá? Ele melhora bastante com o S-Max. Se você ver realmente alguma coisa desse personagem, você precisa abrir. Até lá, sem arma é um personagem morto, não faz nada. Com a arma já ajuda um pouco, mas ainda não justificaria. Então com o S-Max sim, aí quem sabe tem alguma utilidade, mas de novo pensem nisso antes de pegar ele. E se você quer saber exatamente para que serve, como é que funciona o S-Max tudo direitinho, considere se tornar membro do canal, que eu sempre falo de todos os S-Max que saem, um vídeo separado. Inclusive essa semana saiu do rock para os membros. Então lá eu explico direitinho, falo se vale a pena abrir e tudo mais. Então considere se tornar membro, você dá essa força pro canal e tem esse tipo de conteúdo extra, tá bom? Então bora pra passiva. Presente uma mensagem dos nossos patrocinadores. Não vão embora! Quer fortalecer o canal e ainda garantir itens incríveis de games e cultura pop? Na nossa nova loja na Amazon, você encontra desde mouses, fones insanos, até monitores, CPUs completas, consoles de última geração, bonecos de anime, mangás, livros de RPG, canecas, camisetas e muito mais. E tudo com super desconto. E olha, as promoções mudam sempre. Corre lá e não perde essa. Agora é Yu Gamers também na Amazon. Link na descrição do vídeo. Vamos falar aí da passiva Jaculake, né? Então ele vai aumentar a resistência dele bastante, galera. Começando em 65%. É um personagem com bastante res rate. Vai também aumentar o dano dele e o bloqueio, ambos em 35%. Aumentar o anticontrole, mais um pouco da resistência. E resistência ao ult em 50%, já é bem mais considerável. Quando colocado na linha da frente, de novo, onde você deveria colocar ele de qualquer jeito, ele vai aumentar a taxa de resiliência dele em 50% e também o poder dessa resiliência em 30%. O que quer dizer que ele toma bem menos dano de dano adicional, vindo de danos adicionais, dano extra. Também ele fica imune a burn e paralisia, né? ou seja, queimadura.
o que é muito útil, já que o meta do K com a Kula, colocando aqueles debuff chato, não vai funcionar com o máximo. No primeiro turno, ele é imune à morte. Eu não lembro de outro personagem que eles tenham dito isso tão claramente. Tem vários personagens que não pode baixar o HP de tanto, etc. Mas assim, imune à morte, ponto, né? Põe aí nos comentários se tem algum, eu não lembro. Mas pode até ter, mas não me passa nenhum na cabeça. Deixa aí nos comentários se você sabe. E também não pode ter o rage reduzido no primeiro turno. Além disso, nenhum dano pode ser maior. Aqui está o damage cap, né? O cap de dano. Maior do que 40 a 80% do máximo HP dele. Sendo que quanto maior o número de inimigos, menor é esse valor. Então, quando começa com 6, não pode baixar de 40%. Então, vamos dizer na arena começa com 6. Então, aí você tem o máximo desse efeito, que é 40%. Então, nenhum dano que ele tomar pode ser maior do que 40% do HP dele. Mas aí, se morrer alguém do outro lado, ficar com 5, já vai para 60%. E se ficar com 4, vai para 80%. Então, quando chega com 4 inimigos ou menos, já é bem ruim esse efeito, tá? Ele é bom no começo, mas logo fica ruim, né? Quase inútil. Aí segue com a explicação da troca de instâncias, que eu já tinha mencionado. Ele troca a instância entre Charge, que é quando ele começa, e Overload, quando, por exemplo, um dos jeitos é quando ele solta o ult, tem outro que a gente vai falar logo mais. Mas quando ele troca essa instância entre Charge e Overload, para ver se ele consegue mudar o de Overload para Charge e tal, ele vai ganhar 10% de resistência e 10% de dano, além de aumentar o dano que ele dá com a Small Skill, com a skill normal dele, também 10% por 2 turnos. Pode acumular, não pode ser dissipado. Os valores são muito baixos, galera, esse é o problema. Então ele troca até que bastante essas instâncias, mas só 10% de dano a mais, tal, não é grande coisa, só por 2 turnos. Mesmo podendo acumular, não vai ser um grande ganho. Não é completamente desprezível, não é também nada game changer, nem nada disso. Mas cada pose tem efeitos relacionados a essa pose, vamos dizer, essa instância, esse estado. Então vamos começar com o Charge. O Charge, ele vai observar quanto de rage os aliados estão ganhando. Para cada 200 de rage que algum aliado ganhar, ele vai ganhar uma camada de charge. O máximo de camadas que ele pode segurar são 200. Ele começa com 100, por sinal. Ele também, nessa instância de charge, vai reduzir o dano que ele receber em 20%. E quem atacar ele vai ganhar um debuff que vai diminuir 15% a quantidade de rage que esse personagem recebe, que esse oponente recebe, por um turno, e não pode ser dissipado. Então atacar ao máximo também começa a prejudicar já de cara quanto esses personagens podem receber de rage. Isso é bem legal, apesar dele não pegar para si nenhum ataque. Seria legal se fosse um Shingo ou um Yashiro, que, né, que tem esse negócio de pegar os ataques para si próprio, né, o provoke, né, provocar os oponentes, que aí facilitaria bem. Mas ainda assim é interessante esse efeito, e também a questão dele reduzir o dano que ele receber também funciona bem com o kit completo dele, que tem uma resistência muito alta e compartilha o dano. Lembrando que esse compartilhamento de dano, que como está atrelado ao ult, melhora com a arma e melhora com as Max. Com as Max ele diminui em 90% o dano que ele compartilha. Tá? Então realmente fica um kit separadamente fraco, mas já bem robusto se você pensar em todos os efeitos acumulados. Já no estado ou na instância de Overload, ele vai ficar imune a Skill Ban. Ele ainda vai poder ganhar stacks de Charge, mas aí ele vai precisar do dobro de Rage dos aliados, né? Então ao invés de ele ficar observando e a cada 200 ele ganhar um ponto, ele vai passar a ganhar um ponto só quando os aliados conseguirem 400 de Rage. Mas ele tem um efeito bem interessante. Então quando ele ultar, você já vê que ele vai trocar para esse Overload. E ele vai fazer o seguinte, ele vai melhorar a resistência e vai dar redução de dano para o aliado que tiver maior dano. Ambos em 25%. Então, por exemplo, um K vai ser bem beneficiado por isso. Vai ficar ainda mais resistente, é mais um jeito de você usar o K na linha de frente, por exemplo. Como eu já uso, né? Mas ele comba bem.
Esses aumentos de redução de dano e de resistência não podem ser dissipados. Mas além disso, ele também vai restaurar 20% do HP perdido toda vez que ele for atingido. 30% se for na linha de frente. Então, além de todo o efeito que a gente comentou sobre redução de dano, sobre compartilhamento, sobre resistência extra, tal, sobre cap de dano, tudo que a gente falou, além disso, automaticamente, quando ele receber uma pancada, ele vai restaurar 20% do HP perdido. 30% se for na frente. Muito bom. Mas tem um problema. Esse efeito fica inativo, ou seja, para de funcionar, se você tiver menos de 4 aliados em campo. Então, no começo é muito bom, deixa ele muito resistente, muito mais ainda do que ele já é. Mas mais para o final da luta, quando você tem menos personagens, o máximo já perde bastante aí a resistência dele. Um efeito pelo menos bastante importante. Então tem isso em mente. E aí, para finalizar, ele vai aplicar o Energy Surge. Lembra que a gente comentou na skill normal dele? Falei, na passiva você vai ver como é que é? Então tá, agora a gente vai falar. Esse Energy Surge, ele vai aplicar nos inimigos que ele atingir. É um debuff que fica por um turno e faz com que, se esses personagens que tiverem esse Energy Surge receberem mais do que 300 de Rage de uma única vez, eles vão perder 15% do HP e 200 de Rage. Só que só pode ser ativado 2 vezes. No início de cada turno aliado, ele vai ganhar um buff chamado Energy Tide, que é o mesmo que ele aplica para um companheiro, tá? Com a arma, que tem a ver com o esquema dele ganhar Rage, né? Daqueles 1000 de Rage e tal, que eu cheguei a explicar meio por cima aí, quando eu falei que com a arma ele já melhora, quando eu falei do ult. Então ele aplica para ele próprio, ou seja, o meu entender disso aqui é que ele garante que ele vai ultar nesse turno, todo turno aliado. Ele recebe esse buff que vai dar suficiente Rage para ele conseguir ultar. Um buff que é removido, obviamente, depois que ele ultar a primeira vez. Se quando o turno do inimigo começar ele não tiver na instância de charge, ele vai trocar a instância para charge. De novo, melhorando aí dano e resistência, dano da skill dele e tal, como a gente viu. Se ele conseguir acumular 200 camadas de charge, ele troca o estado para overload. Como eu tinha falado, não é só no ult que ele consegue trocar de charge para overload. Ele também troca se ele conseguir 200 camadas de charge. Quando ele trocar, ele vai aumentar o rage que ele recebe em 30% por um turno. E quando ele entra em campo e no começo de todo o turno aliado, ele ainda tem outro efeito de sobrevivência, que é um bloqueio de HP em 25%. Só que ele perde esse efeito se você tiver menos de 30 camadas de charge acumuladas. A qualquer momento que ele ficar com menos de 30, ele perde esse efeito. Só que para cada 30 camadas que ele acumular, ele vai restaurar 30% de HP. Para cada 40 que ele acumular, ele vai armazenar uma chance de perseguir com a Small Skill, com a skill normal, que eu tinha mencionado que lá quando a gente falou da skill normal, que ele poderia também, assim que um aliado ultar, soltar a skill dele de perseguição. E é assim que ele faz. A cada 40 ele segura uma chance de poder fazer isso. E aí o aliado ulta, ele remove os debuffs dele mesmo, inclusive Armor Break. Ele vai também tirar Armor Break de um aliado aleatório que tiver Armor Break, obviamente, e vai efetivamente soltar a skill dele de perseguição. Não funciona se ele tiver com proibição de skill, ou seja, skill ban, mas a gente já viu que ele se protege também contra isso. E por fim, se o HP dele baixar de 35%, ele vai consumir 35 desses shards, essas camadas, para restaurar 40% do máximo HP, do HP perdido, e também restaurar 50% do HP em si. Então ele basicamente recupera bastante, enche a barra de HP dele. Então vamos colocar assim. E além disso, ele também vai aumentar a resistência dele e a resistência de contra ult em 10%. Isso por um turno. Vai dissipar todos os debuffs e é isso aí. Então, cara, é o seguinte. Tem muito
mecanismo de sobrevivência. Apesar desse último é meio ruinzinho, 10% de resistência, 10% de resistência a ult por um turno não é nada. Mas tá certo, pode acumular tal, mas mesmo assim não é grande coisa. Mas ele tem, de novo, bastante mecanismo de sobrevivência, como a gente viu. E ajuda o Rage dos seus aliados, né? E também prejudica o ganho de Rage dos oponentes. É isso. É como se fosse um tanque até que bastante resistente de suporte de Rage, basicamente. Que é uma versão, podemos argumentar, melhorada do tanque que ele foi no passado. Argumentar, eu digo, porque o sistema desse ganho de Rage é um pouco diferente. Tem alguns combos que não vão funcionar mais. Então tem muita gente que diz que o máximo anterior é melhor do que esse. Mas diz você aí nos comentários. Você acha que o anterior é melhor que esse? Curtiu esse personagem? Tá pensando em pegar? Lembra que ele não tem como voltar dos mortos, nem nada disso. Ele não desaparece, não fica intangível. Esses efeitos mais modernos ele não tem nada. Leva em consideração. Mas ainda assim, será que ele vai ser uma barreira mesmo resistente que vai ajudar o suficiente seu time com Rage ou prejudicar o suficiente o ganho de Rage dos oponentes, principalmente dos Ks? Será? Deixem nos comentários o que vocês acham. Se gostaram da análise, deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece de passar na nossa loja da Amazon, que tem inclusive itens em promoção do KOF lá. Então dá uma passadinha, tem de outros animes, outros games, tem bastante coisa lá. E por hora, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.